Bom dia, Ricardo. Bom dia, prazer estar aqui com você, Natália. Prazer é todo nosso. Explicando um pouquinho do porquê que a gente está aqui. Estamos com um projeto bem legal de algumas entrevistas para a gente conseguir viabilizar o acesso ao mundinho da importação da China e tudo mais. Explicando um pouquinho da nossa parte, a Genco ela é uma empresa que oferece assessoria em importação. A gente possui escritórios no Brasil, na China, Estados Unidos, Holanda. A gente possui uma equipe com mais de 10 anos de mercado. A gente atua como intermediária da importação, facilitadora. A gente faz suporte em diversas etapas do processo de comércio exterior, como sourcing, consolidação de carga, acompanhamento e tudo mais, tudo relacionado à importação. Sou parte desse time faz quase um ano aí, a gente trouxe você para conversar um pouquinho sobre importação de uma maneira geral, mas mais especificamente China, né? E os processos e relações Brasil e China. E eu queria que, antes da gente começar com as perguntas, você se apresentasse um pouquinho, contasse de você, da sua história. Obrigado, Natália. É um prazer estar aqui com a Genco. A Genco tem feito diversas iniciativas fundamentais para os importadores brasileiros que queiram conhecer. Eu ouso dizer que não é um mundinho, mas um mundão, né? Um mundão de China, né? Porque a China é um universo de oportunidades, isso para o Brasil, mas diversos outros países no mundo. Eu também trabalho muito com esse mundo China, né? Eu sempre brinco que se eu não estou falando com um empresário brasileiro sobre China, eu estou com um empresário brasileiro, um empresário chinês falando sobre o Brasil, né? 100% do meu tempo. Eu sou sócio e co-chairman da plataforma chamada Lead China. O Lead China vem do grupo Lead, né, o grupo de líderes empresariais, e o nosso principal papel é colaborar com a construção e a solidificação dessa ponte sino-brasileira, aproximando os brasileiros dos chineses e, é claro, os chineses do Brasil. E promovendo esse diálogo aí que tem demonstrado ser cada vez mais importante, profícuo e essencial para o desenvolvimento do nosso país. Eu acredito que essa sinergia, né, entre a Genco e o Lead China pode sim promover e estimular ainda mais a promoção desse desenvolvimento, esse aumento, o incremento das relações entre Brasil e China, especialmente nessa área que a Genco tão bem desenvolve, que é toda a assessoria relacionada à importação para produtos chineses aos clientes brasileiros. Perfeito, Ricardo, muito obrigada pela sua apresentação, introdução, realmente é uma relação incrível, ainda tem muito a ser desenvolvida, mas a gente vai seguindo junto. Acho que a gente pode então começar com as perguntas. A gente fez algumas perguntas para guiar a nossa conversa. Então, começando a conversar sobre isso, eu gostaria de perguntar para você como que as recentes mudanças na economia chinesa impactam os importadores. Essa pergunta ela é muito porque às vezes a gente vê muito em noticiário, na TV, na mídia, que a China ela tem passado por muitas transformações econômicas, mudanças regulatórias, e isso talvez gere até uma insegurança nos importadores. Então, eu queria saber de você como que você acha que essas mudanças impactam os importadores. A China, como você muito bem disse, está passando por um processo de transformação muito grande, né? E eu tenho acompanhado isso bem de perto, Natália, inclusive porque eu morei na China, né? Representando, à época, um escritório de advocacia brasileiro de 2007 até 2012. Continuei indo à China com frequência, mas uma vez por ano, mas depois de 2017, eu passei a ir para a China de 3 a 5 vezes ao ano, né? Inclusive, o ano de 2024, eu passei 4 meses e meio
do ano lá, né, indo 6 vezes para a China, né? Sempre quando eu vou para lá, eu fico de 20 a 40 dias, depende muito da demanda que eu tenho. E essa transformação, ela tem sido feita por iniciativas do governo. O governo chinês, ele tem estimulado cada vez mais o desenvolvimento de pilares como a inovação e a sustentabilidade, e através desse desenvolvimento da inovação e de sustentabilidade, produtos de maior qualidade têm sido expostos no mercado, né, o que significa, né, o que implica, é claro, numa alteração dos tipos de produtos que a China tem oferecido ao mundo, né? E é claro que produtos que exigem um uso mais intensivo de mão de obra, né, humana, têm sido transferidos para o Sudeste Asiático. Então, aquelas fábricas, né, que exigem, né, muito a utilização de mão de obra humana, como, por exemplo, fabricação de roupas, calçados, têxteis e etc., tem ido ou ali para o Vietnã, para Laos, Camboja, ou inclusive indo mais adiante ali para Bangladesh, né, Sri Lanka e outros países. Então, a gente tem visto uma mudança, né, do perfil, do tipo de produto que a China tem oferecido para o mundo. E é claro que isso não deixa de ser extremamente relevante para o importador que tem procurado tendências, né? E o importador brasileiro que tem buscado tendências tem um menu, um cardápio extremamente recheado quando se fala de produtos aí tecnológicos e produtos cada vez mais inovadores que a China tem oferecido. Perfeito. A gente já iniciou essa introdução, né, aos fornecedores, então vou puxar o fio e perguntar quais fatores o importador deve levar em consideração ao escolher um importador, como que a gente pode passar um pouco mais de confiabilidade para o processo, porque, como você falou, é uma gama gigantesca, quase infinita de fornecedores, de produtores na China. Então, o que você tem de conselho? Temos acompanhado com todas essas transformações e essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, uma tendência, e eu estou falando, né, de maio de 2025, é claro que isso pode ser alterado, mas eu acho difícil a curto prazo, que é a relação, né, esfriar um pouco, né, entre a China e os Estados Unidos. Isso vai implicar, é claro, num direcionamento dos produtos chineses, especialmente a países em desenvolvimento, como os países da América Latina. E o Brasil, ele, claro, que é um potencial alvo dessa intensificação, né? E por isso que vamos ver uma maior oferta de produtos chineses aqui no mercado. Agora, os importadores, né, os clientes brasileiros que querem importar produtos chineses, hoje tem uma variedade e um acesso enorme a plataformas chinesas, né? É muito comum hoje pequenos importadores se valerem de plataformas de comércio eletrônico, né? Por exemplo, né, como o AliExpress, né, do grupo Alibaba, dentre outros. Essas plataformas, elas são interessantes a curto prazo, mas quando a gente fala numa intensificação desse volume de importação, ou seja, eu não estou falando mais de micro, pequeno empresário, mas médio e grande porte, ele não pode se valer só dessas plataformas, e aí que entra o papel da Genco, né? A Genco Import and Export, ela tem um papel crucial no sentido de fazer esse garimpo, né, de produtos, né? Porque a gente está falando de um país, em termos populacionais, 7 vezes maior que o Brasil. O Brasil tem 210 milhões de habitantes e a China tem 1,4 bi. E fazendo essa comparação, a variedade e as opções de indústrias, né, chinesas, a gente tem produtos de A a Z e, é claro, produtos com menor ou maior qualidade. O brasileiro ele tem que tomar muito cuidado quando ele verifica um produto chinês apenas sobre a ótica do preço, né, porque o preço ele pode sim implicar numa redução da qualidade do produto chinês. E acho que um ponto relevante que precisamos destacar aos interessados compradores de produtos chineses é a alteração, a mudança de mindset, né? Quando a gente fala aqui no Brasil de um produto mais barato, às vezes a gente supõe que esse produto ele pode ter uma qualidade mais ou menos igualada a outro produto, né? E na China não, na China às vezes tem muitos clientes que vão à China conhecer essas indústrias
chinesas, segmentos dos mais variados possíveis, e vão apenas com o objetivo de negociar preço. E é claro que para o chinês a negociação do preço ela está intrinsecamente ligada à diminuição ou à melhora da qualidade do produto, seja em questão de tamanho, seja na qualidade, por exemplo, da tinta, né? E aí eu estou falando dos segmentos de material de construção, estou falando do setor de vestuário. Nossa, você tem assim trilhares de segmentos que têm essa variação, e é importante, né, claro, além de você verificar essa qualidade, você ter um olhar não só comercial, né, no seu papel na área comercial de compras, né? Às vezes você vai, diretores de compras vão para a China para desenvolver novos negócios, como também é importante você ter, o profissional que está viajando para a China, ter essa experiência do chão de fábrica, ou que ele leve um engenheiro de produção, né, junto com ele para acompanhar essas visitas técnicas às fábricas chinesas. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes você verifica lá, através de uma visita in loco, numa visita técnica, diversas peculiaridades, como, por exemplo, através das esteiras que tem ali na fábrica, você consegue ter uma dimensão de quanto essa empresa fabrica. Você pode verificar também se o maquinário que a empresa está utilizando é um maquinário novo ou um maquinário velho, que pode implicar também numa diminuição ou numa melhoria da qualidade, dentre outras providências que podem ser tomadas. Então, o importador, né, ele pode, né, o cliente, ele pode visitar a fábrica em loco, ele pode solicitar a inspeção da produção, e isso a gente sabe que a Genco faz muito bem, né, o acompanhamento dessa fabricação dos produtos, a inspeção também pré-embarque, para ver se o produto está embalado adequadamente. É claro que, a depender do valor também, a gente pode falar de passos mais além desses passos triviais, que são, por exemplo, a elaboração de um contrato jurídico, né, de um instrumento de compra e venda que garanta direitos, né, e estabeleça obrigações tanto ao importador como ao exportador, e, é claro, a due diligence, né, o processo de auditoria, especialmente nos órgãos de comércio e indústria chineses, né, para ver se essa empresa realmente ela é idônea e ela tem capacidade de entregar essa demanda que o brasileiro está precisando. Claro que a gente precisa de usar o bom senso, né? Se eu estou falando de um produto de baixo valor agregado, né, o brasileiro, geralmente ele procura por preço, né? Basicamente, o conceito dele é preço. Agora, se você está falando de um produto com maior valor agregado ou um volume que justifique, né, cautelas, né, é importante a gente, então, tomar todas essas providências em relação à contratação de parceiros na parte de inspeção de fabricação, inspeção pré-embarque, auditoria do diligence, elaboração de contratos, e é claro que tomar muito cuidado também com essa questão dos pagamentos. É muito comum a gente ouvir dizer, né, e eu tenho clientes que já passaram por isso, né, de não ter esse valido de providências na hora de contratação desses fornecedores chineses e serem alvos de ataques, né, ou serem alvos de golpes de hackers, né, ou seja, a pessoa, ela fez tudo bonitinho, ela contratou uma empresa, né, como a Genco, para fazer a inspeção da fabricação, da inspeção pré-embarque, elaborou o contrato jurídico adequado, fez uma auditoria, só que, de repente, um suposto representante dessa empresa, ela entra em contato com você, dizendo que teve um problema no banco e solicita para que você faça o pagamento, a transferência bancária, que a gente chama o termo em inglês de wire transfer, né? Ou seja, a transferência a fio, vamos dizer assim, que é a transferência interbancária aqui do Brasil para a China, e ele pede uma transferência para uma outra conta bancária. E a pessoa não percebe, né, que essa pessoa já não é mais a natalia@genco.com. Né? Imagina que, ao invés de natalia@genco.com, é uma pessoa que usou um e-mail chamado natalia@genco, em vez de N de navio, usou M de Maria. Isso já é um golpe e você não percebe, até porque a gente tem
aí uma diferença de fuso de 11 horas, né? Então, às vezes você está falando com o chinês no primeiro horário do seu dia ou no último horário, você já está um pouco cansado, né? Ou você está começando o dia com 30 mil coisas na cabeça, você não percebe esses pequenos detalhes, né? E aí você faz a transferência e, de repente, o fornecedor, ele entra em contato com você falando, olha, nós não recebemos a transferência. E você assustado, você fala, não, sim, eu fiz a transferência para a Natália, né? E aí, quando você vai verificar o e-mail que foi enviado, é a Natália@genco com M de Maria, né? Ou seja, foi um terceiro que entrou nessa história, né? E aplicou esse golpe. Na hora que você vai tentar reaver esse dinheiro, não tem nada mais na conta, e aí você precisa tomar todas as providências em relação à instalação de um boletim de ocorrência e instalação de inquérito, né? Um procedimento aí, instalação de inquérito criminal para investigar esse golpe que lhe foi aplicado. Então, a gente precisa tomar diversas providências, né? A gente fala que a China é um mundo de oportunidades, mas a gente nunca pode se esquecer das cautelas mínimas que são necessárias, não só com a China, mas com qualquer país, né? Inclusive fazendo negócio dentro do Brasil, né? A gente precisa tomar algumas cautelas mínimas para que a gente consiga comprar o produto que a gente está querendo com a segurança que a gente espera, uma segurança jurídica que a gente espera nesse tipo de contratação. Queria pedir para você falar também sobre as questões alfandegárias, que são erros que a gente vê alguns importadores, alguns brasileiros cometendo, talvez por falta de experiência, talvez também por querer trazer o preço mais baixo. Então, quais erros e quais riscos você vê nessa parte das exigências alfandegárias? Se você puder comentar um pouquinho sobre isso também. Você tem diversos exemplos, né, que a gente pode apresentar, né? Por isso que é sempre importante a gente se valer de tradings, né, experientes como a Genco, que tem operação não só aqui no Brasil, como também na China, dentre outros países, por conta dessa experiência que é inerente sobre a operação, né? É claro que quando a gente está falando aí de alfândega, a primeira questão muitas vezes nós localizamos fornecedores chineses que não têm experiência no exterior, que não têm experiência em fazer negócios no exterior. Então, a chance deles prepararem documentos totalmente inadequados, incompatíveis, é enorme. Então, é importante ter uma trading, né, que faça essa assessoria necessária para que haja uma redução desses erros. E, é claro, a gente está falando, pessoal, de flutuação cambial, né? Então, a gente está falando de flutuação do dólar. Você imagina que você pode importar um produto por X e, de repente, por conta de todos esses atrasos, né, há um disparo, né, uma alta do dólar, e você vai ter que cumprir, né, todas essas obrigações que você teve. Geralmente é um pagamento, né, inicial de 30% e depois 70% após o envio da mercadoria. Se essa documentação ela estiver incorreta ou não estiver adequada, em conformidade com as autoridades chinesas, o produto não sai da China. Da mesma forma que a gente tem aqui o problema aqui nos nossos portos brasileiros. Eu vou dar um exemplo simples que aconteceu comigo, inclusive. Quando eu voltei da China em 2012, por conta do Porto de Santos estar com um volume de pedidos muito grandes, o meu container ele ficou parado. Ele passou ali pela alfândega, né, com uma exigência, né, e isso eu estou falando de uma empresa de relocation, né, que tinha feito ali todo a minha mudança da China, né, levando objetos pessoais, móveis, utensílios domésticos e etc., para o Brasil. O preço total que eu paguei fazendo toda a mudança, empacotando todos os produtos lá na minha casa na China, em Pequim, até o envio pelo navio e a entrega através de caminhão para minha casa em São Paulo, esse preço ele foi exatamente igual ao preço que foi pago a título de demurge, né? Ou seja, quando há qualquer tipo de inconsistência, o seu container ele fica parado no porto e você precisa pagar essas multas, né? Então, você imagina que o que eu paguei de demurge, ou seja, de multa pelo meu container estar estacionado, né, vamos dizer num português coloquial, ele foi exatamente o mesmo valor que eu paguei por todo o processo, por todo o trabalho
de empacotamento e de mudança, né, dos meus objetos pessoais da China para o Brasil. Então, você imagina se estivermos falando aí de produtos que a gente está competindo com valores baixos aqui no Brasil. Então, é importante você se valer aí de parceiros que tenham essa experiência do mercado, de parceiros que possam fazer todo esse processo de uma forma mais efetiva, rápida e profissional possível, para que você não sofra aí qualquer tipo de atrasos, né? E além de atrasos, de despesas que não estavam planejadas naquele orçamento preliminar que você fez ao negociar o seu produto da China para o Brasil. Puxando ainda sobre fornecedores em si, eu fui para a China também ano passado, tive a oportunidade de participar da Canton Fair, que são espaços abertos praticamente só para estrangeiro, né? E provavelmente você já foi também para Canton Fair, outras feiras também na China. E eu queria te perguntar como que você acha que a Canton Fair e outras feiras elas abrem esse mundo para estrangeiros e também os riscos, né, que existem dentro dessa experiência, se há riscos dentro da experiência de fornecedores que a gente conhece em feiras e tudo mais, e as oportunidades que se abrem. Esse é um ótimo ponto que você levantou, Natália, inclusive porque eu tenho visto, da minha experiência, eu comecei a trabalhar com China em 2005, né, e eu mudei para a China em 2007, então são 20 anos aí lidando com empresários brasileiros que investem em produtos chineses e também chineses que estão investindo aqui no Brasil. E a gente tem visto uma mudança de comportamento do empresário brasileiro. O empresário brasileiro, ele visitava muito as feiras nos Estados Unidos e na Europa, dentre outros países, para ver tendências, né, nos mercados dos segmentos mais diversos e variados possíveis. E hoje a gente tem visto o quê? Uma mudança de interesse do empresário que hoje tem ido à China, né, para participar de feiras como a Feira de Cantão, né, a Canton Fair, como outras feiras, às vezes do segmento A, B ou C, para verificar essas tendências que antes eram verificadas na Europa e nos Estados Unidos. É claro que ainda há diversas feiras extremamente interessantes, importantes no mercado americano, no mercado europeu, mas a China tem despontado aí como uma alternativa para os empresários verificarem produtos mais inovadores, mais sustentáveis, com diversas tecnologias que antes não eram possíveis de se ver nessas feiras chinesas, né? E é claro que a feira de Cantão, eu vou pegar esse exemplo específico da feira de Cantão, você falou, é uma feira aberta, né, que é uma feira grande, a feira é enorme, a feira é gigantesca, né? Uma vez eu fiz uma apresentação sobre algumas orientações ao empresariado brasileiro que estava lá presente, sobre como fazer negócio ali na feira de Cantão, passando uma série de estratégias e dicas, né, para que eles otimizassem, né, e aproveitassem ao máximo essa feira, inclusive porque a feira ela é dividida, né, ela é trifásica no primeiro semestre e é trifásica no segundo semestre, então você precisa estudar o seu mercado. E quando eu falo que a feira é enorme, ela tem aí um tamanho de mais de 50, né, campos de futebol. Então, você imagina, você está passando pela sua fase, imagina que a sua fase você trabalha com linha amarela, por exemplo, né, com linha de maquinários. Então, você está indo lá para a China, né, na feira de Cantão, para ver maquinário. Só que cada fase, né, são 3 fases no primeiro semestre, como eu disse, 3 fases no segundo semestre, cada fase são 5 a 10 segmentos. Então, você imagina que nessa primeira fase, que é a fase que você está participando, você está indo lá ver linha amarela, mas também tem vestuário, tem acessórios, tem cosméticos, brinquedos e etc. Você imagina ali que você está passando por uma ala de brinquedos, né? E você gostou, você achou interessante. De repente, você passa ali, você perde meia hora, perde 1 hora, vendo coisas que não são do seu segmento. Então, é muito importante você estudar, né? A feira de Cantão, ela oferece todo um mapeamento ali do espaço. É importante você já analisar quais são os estandes que você tem interesse
em verificar, porque senão você não consegue dar conta de tudo. E às vezes você vai olhando para outros produtos, né, que às vezes não são nem do seu mercado, e você, não vou falar que você perde tempo, mas você deixa de investir o tempo num objetivo preliminar, num alvo principal, que era, por exemplo, né, como eu estou falando aqui, produtos de linha amarela. E é claro que uma vez que você estudou esse mercado, que você fez o seu traçado na feira, né, quais são os estandes que você vai passar na feira durante a sua estadia lá em Guangzhou, né, que fica inclusive lá no sul da China, Cantão, né, o Guangzhou, você precisa também se valer, claro, de estudos antes de você fazer negócio com essa empresa que está ali representando produtos no stand, porque não necessariamente há uma confiança, né? Não é porque você está vendo que aquele produto é interessante que você não sabe se essa empresa chinesa que está participando, que está expondo o seu produto, se ela é idônea ou não. Então, já aconteceu casos realmente de empresas que, na verdade, eram empresas de fachada, né, que se diziam titulares desses produtos que estavam sendo expostos ali no stand, mas não eram dela. Então, é importante você também, é claro, além de você visitar os stands, se você tiver um tempo, você agendar com esse fornecedor a possibilidade de você ir em loco, né, de você visitar a fábrica em loco, para você conhecer realmente a fábrica e verificar se essa fábrica ela realmente existe. Se ela realmente existe, verificar se ela realmente consegue entregar aquele pedido de acordo com a demanda. E a demanda ela vai ser compatível com o que a gente já falou, do volume de maquinário, de esteiras e etc., que essa empresa possui, né, para ver se ela realmente ela tem essa capacidade de entrega. Então, todo esse processo, né, de acompanhamento é importante, né, você ter parceiros que façam um acompanhamento com você, essas visitas, né, às fábricas, que faça também o processo de auditoria dessa empresa, né, que estude essa empresa no órgão, no birô local de indústria e comércio, para ver se ela realmente ela existe, se realmente ela tem essa capacidade de entregar toda a demanda que a gente precisa, né? É claro que isso não é comum, né? Muitos empresários eles se encantam com aquelas empresas que estão ali na feira de Cantão e elas têm ali, por exemplo, 3, 4 dias, né, para visitar a feira e depois disso eles já voltam ao Brasil, né? Não vão para o segundo passo, né? O segundo passo seria, olha, dessas 30 empresas que eu gostei, eu vou escolher ali 7, 8, né? E é claro, você vai escolher 2 ou 3, a depender do seu tempo, a sua disponibilidade, de fazer as visitas em loco, inclusive porque eu estou falando de uma feira no sul da China que tem, eventualmente, empresas chinesas participantes em vários locais da China, na região leste, oeste, norte, sul. Então, é importante você separar um tempinho para fazer a visita em loco dessas fábricas, para ter uma garantia maior, né, de que esse pedido ele vai conseguir ser efetivamente entregue. Voltando um pouquinho do que a gente estava falando no início, você deu uma introduçãozinha sobre a guerra comercial que está acontecendo agora, China e Estados Unidos, e eu vejo muita desinformação do que isso de fato afeta o Brasil, se é bom para o Brasil, se é ruim para o Brasil. Vou já juntar 2 perguntas que eu tinha colocado aqui no nosso roteirinho, da relação Brasil-China nos últimos anos, vem mudado muito e se intensificado muito nas últimas semanas, nos últimos meses. A gente tem o BRICS, né? E que é uma forma de parceria entre os países membros do BRICS. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho o que mudou na relação comercial Brasil-China nos últimos tempos, né? Na pergunta até estava anos, mas nos últimos tempos, porque esse ano foi uma mudança abrupta, e também já da relação Brasil e China de uma maneira geral. Então, além da parte comercial, mas também da parte diplomática, da parte econômica, se você puder comentar um pouquinho sobre isso. Claro, sem dúvida, um ponto fundamental quando a gente fala do comércio é a gente analisar como é que está sendo esse histórico, né, de relacionamento entre Brasil e China, até por conta aí dessa intensificação da guerra comercial entre
a China e os Estados Unidos, né? Claro, né? Por conta do tarifaço estabelecido aí pelo presidente Donald Trump. A curto prazo, Natália, eu particularmente entendo que essa guerra ela está sendo muito benéfica ao Brasil, inclusive porque a curto prazo os produtos americanos competem com os produtos brasileiros que são exportados à China. Eu vou dar o maior exemplo deles, é a soja, né? A gente tem, por décadas, né, pautado a nossa exportação, especialmente em commodities agrícolas, então, em commodities, né, e dentre elas, commodity agrícola, o agronegócio, né, a soja. Quais são os principais produtos que o Brasil exporta para a China? E isso se repete ano após ano. É o minério de ferro, é a soja e o petróleo. Então, minério de ferro, soja e petróleo são 3 produtos que o Brasil exporta para a China reiteradamente, né? E é claro que esse portfólio ele foi aumentando, né? Então, minério de ferro, soja, petróleo, depois veio a celulose, a proteína animal, dentre outros. Então, o americano, né, que tem aí o seu produto, né, como a soja, sobretaxado, né, pela China, como retaliação aos impostos que foram aplicados pelos Estados Unidos, não conseguem competir com o produto brasileiro que não tem essa taxação pela China. Então, o que acontece? Há cada vez mais um aumento dessa demanda por produtos brasileiros. E a relação Brasil-China é uma relação que tem sido intensificada, né? Vide aí, não só sobre a ótica diplomática, né, Natália? Você mencionou sobre a diplomacia. Brasil e China comemoraram em agosto de 2024 50 anos de relação diplomática. E hoje, Brasil e China calcaram, né, a China considerou o Brasil como parceiro estratégico, né, depois começou a relação em 74, se tornou um parceiro estratégico em 93, depois em 2012, um parceiro estratégico global ou abrangente, e agora a relação Brasil-China tem sido desenvolvida sobre a ótica de um mundo mais justo, né, e um planeta mais sustentável, né? Essa é a ótica, o pilar da inovação e da sustentabilidade, são os 2 pilares que regem essa relação e essa intensificação não só dos negócios, como também do comércio entre Brasil e China. Se analisarmos os números, na época, no início dos anos 2000, a relação Brasil-China era de 2 bilhões de dólares, né, com o Brasil. E depois, em 2023, chegou a 159, né, 159 ponto, né, o pontinho, né, não arredondou para 160, e 2023 e 2024. Né, então, 2023 e 2024, nós chegamos a quase 160 bilhões de dólares. É um número muito expressivo, considerando que no início dos anos 2000 não chegava a 2 bilhões. Então, a gente tinha, né, chegava a 2 bilhões de dólares por ano, e depois, hoje essa pauta ela de um volume de 1 bilhão de dólares a cada 55 horas. Então, é um volume que aumentou substancialmente, e aumentou em termos de importação e exportação. Nós exportamos especialmente, né, como já disse, minério de ferro, soja, petróleo, proteínas animais, celulose e etc. E as frutas, né, também é um caso que tem aumentado muito. E é claro que na parte de investimentos temos recebido cada vez mais investimentos estrangeiros diretos chineses na ótica de inovação e sustentabilidade. Né? Então eu falo aqui de tecnologias, né, na área digital. Então você tem visto aí um incremento dos investimentos de fintechs chinesas aqui no Brasil, a parte de telecomunicação 5G, de drones, né, especialmente utilizados na área agrícola, né, o agribusiness nosso é extremamente importante nessa relação Brasil-China. 1/3 de tudo que o Brasil exporta no agro vai para a China, então é o nosso maior mercado, né, o mercado chinês na parte de agribusiness. E é claro que, sem mencionar também, a gente não pode esquecer de mencionar a questão da inteligência artificial, da energia limpa, né, energia eólica, solar, hidrogênio verde, veículos elétricos. Então, a gente tem visto cada vez mais essa intensificação e esse incremento das relações sino-brasileiras. Como você disse, né, um aumento significativo, substancial,
e há uma tendência, sim, de incrementarmos ainda mais por conta dessa guerra entre os Estados Unidos e a China, que acaba beneficiando, pelo menos a curto prazo, o Brasil por conta da competitividade dos nossos preços. Eu só concluo aqui, sem querer me estender demais, que a gente precisa também fazer a nossa lição de casa, né? E é claro que para atender esse aumento da demanda, a gente precisa melhorar muito o que? A nossa infraestrutura, né? Nós temos um gargalo sério em termos de infraestrutura, e aí eu falo não só de rodovias, como também a necessidade de ampliação da malha ferroviária, da construção de outros portos, né, aumento do calado também dos portos já existentes aqui no Brasil. Para quê? Para que a gente consiga atender toda essa demanda represada da China em relação ao Brasil. Mas é uma relação muito profícua, uma relação bilateral ganha-ganha e uma relação que tem aí propiciado ao Brasil desenvolver, inclusive, políticas industriais que estejam em conformidade com o nosso crescimento, com a nossa necessidade de crescimento, né, através dessa conjunção entre o PAC, né, o Programa de Aceleração de Crescimento, as rotas de integração sul-americanas, a reforma ecológica brasileira, junto com a política do cinturão e rota da China. Perfeita colocação, Ricardo. E também já entrando na última pergunta, a gente já está quase finalizando, mas há então políticas de incentivo da China para o Brasil, para importadores, para a exportação, na verdade, né, da China para o Brasil? Nós temos visto uma série de políticas chinesas que favorecem e fomentam essa aproximação entre a China e o Brasil. Nós temos visto também um apetite cada vez maior da China em relação ao Brasil, haja vista hoje o Brasil já não ser mais aquele país do outro lado do mundo, né? Antigamente nós tínhamos aí uma relação muito distante e cada vez mais temos recebido aqui uma série de delegações chinesas no Brasil e é claro que temos visto também um aumento, né, dessas visitas de delegações brasileiras à China. Para quê? Para trocar figurinhas, né, não só sobre a ótica da importação e da exportação, como também, Natália, da parte de investimento estrangeiro direto brasileiro na China, mas principalmente o investimento estrangeiro direto chinês aqui no Brasil, que a gente chama de IED, né, em português. Agora, em relação às políticas de fomento de importação, o que nós temos visto, sim, é um incremento desse volume, né, mas não necessariamente políticas de concessão de maiores incentivos apenas ao Brasil, né, mas sim a China tem tentado promover, através da sua política de dupla circulação, não só o desenvolvimento do seu mercado doméstico, mas também o desenvolvimento da China com todos os demais países, né, através de um incremento de debates na esfera bilateral, né? Então a gente tem visto aí o incremento da relação entre China e Brasil diretamente, né, entre os dois países, como também através do fomento de debates, né, e a promoção de uma aproximação em fóruns multilaterais como os BRICS. Você muito bem disse, né, sobre a importância que os BRICS têm nessa relação dos países do sul global, e é claro que o Brasil, sendo integrante, né, dos BRICS, né, e tendo essa possibilidade de incrementar essa relação com a China, há uma tendência, inclusive, né, de começarmos a dispensar o uso, por exemplo, do dólar americano, né, então não haverá mais essa necessidade de triangulação do brasileiro comprar um produto chinês através de usar a moeda real, converter para o dólar americano e depois converter para a moeda chinesa, o yuan. E isso vai representar o quê? Não só uma economia de custo para o importador brasileiro, como também uma velocidade nas transações. E os BRICS estão sendo um palco e um laboratório, né, para essa possibilidade de aumentarmos essas relações entre os países membros, né, e a gente tem visto aí uma série de outros países interessados em ingressar nessa plataforma. Por quê? Porque há uma necessidade patente e clara de uma reforma do multilateralismo e também uma reforma da governança global, né?
Hoje é um momento em que o sul global começou a ter voz e musculatura para se expressar e para dizer o que pretende, né, sem receber qualquer ditames de países, né, que tenham um interesse aí de gerir de uma forma unilateral todo o desenvolvimento dessas relações do mundo, né? Então, o Brasil, sendo integrante dos BRICS e tendo também fóruns bilaterais de conversa com a China, tem promovido cada vez mais o incremento e a possibilidade de fomento de políticas na área comercial, na área financeira, na área agrícola, na área aeroespacial, educacional, cultura e etc., com a China. De novo, sempre pensando, é claro, na construção de uma política de desenvolvimento inovadora e sustentável para o nosso país. Bom, sobre o BRICS, a gente poderia fazer mais uma hora de conversa sobre o BRICS, porque é um tema muito importante, muito interessante para o comércio, para as relações internacionais, para a diplomacia. É um assunto muito extenso. Acho que vai ficar para outra oportunidade para a gente conversar. A gente encerra, então, nosso ciclo de perguntas. Gostaria de agradecer muito, Ricardo, sua participação, sua disponibilidade para conversar com a gente. Para quem está assistindo, contem com a Genco, contem com o LEAD, podem deixar comentários, a gente vai tentar responder. Quaisquer dúvidas, estamos disponíveis também. Vou deixar nosso contato também. E é isso. Quer se despedir, Ricardo? Apenas agradecer a você, Natália, pelo gentil convite e por mais essa iniciativa extremamente positiva da Genco, Import and Export, para ter esse diálogo, né, com os interessados, os empresários que ainda não fizeram negócio com a China e também com aqueles empresários que já fazem negócio com a China, mas eventualmente não tenham todo esse acesso a essas informações, né? É importante a gente se valer de parceiros sérios, idôneos, confiáveis aqui no Brasil, profissionais como a Genco, para desenvolver e incrementar essa relação, não só com a China, mas com outros países também. E é claro, né, sem dúvida alguma, agradecer também essa possibilidade de maior integração entre a Genco e o LEAD China. E aqueles que quiserem também nos seguir, fiquem à vontade. Acho que talvez o Instagram seria o mais fácil, @LEAD China Oficial, e estamos à disposição para o que vocês precisarem. É sempre um prazer. Muito obrigada, Ricardo. Vou deixar nossas redes sociais aqui também, da Genco, do LEAD e tudo mais. Bom, muito obrigada, Ricardo. A gente encerra por aqui, tá bom? Obrigada. Obrigado.